A minha caminhada rumo à Igreja Católica, ela começa com o terço, ainda sem saber onde isso daria. Voltando um pouco mais atrás, eu fiz a primeira comunhão, recebi a catequese no colégio de freira que eu estudava, mas como a minha família não era católica, eu acho que depois de ter feito a primeira comunhão, eu fui na missa uma ou duas vezes sozinho, e aí depois nunca mais fui, e a fé foi se diluindo, né? Eu continuei ainda durante muitos anos rezando para Jesus e para Maria, que era o que eu aprendi na minha infância, sempre pedindo auxílio para os dois e agradecendo as coisas boas que aconteciam, mas fora da fé católica. Aí uma vez eu fui fazer um filme, foi um filme difícil de fazer, um filme que eu tenho bastante orgulho, mas era um filme que envolvia perigo físico, assim, porque tinha muitas cenas com bois e tal. Ia ter que ficar 2 meses e meio longe da família, e eu não sei por que levei um terço que, se não me engano, minha avó tinha me dado, ou tinha mandado pra gente. Era um terço de Fátima, todo de madeira, bem simplesinho, e eu, ao longo desse filme, comecei a rezar o terço, ainda afastado da fé católica completamente, sem meditar nos mistérios, nem sei se eu sabia que tinha mistérios e tal. Então, já esse filme lá por isso aí deve ser 2014, talvez, 15, eu rezava o texto nesse filme. Aí depois eu voltei, a vida, em algum momento, flertei com o ateísmo, assim, essa coisa, né, esse mundo de hoje em dia que duvida de tudo, que não vê transcendência em nada, que acha que o mundo é uma grande coincidência de átomos que foram se encontrando e deram isso e tal. E eu não percebia nem a infantilidade, a puerilidade desses argumentos, né? Porque assim, é preciso muito mais fé para crer que do nada apareceu tudo e para crer que o caos consegue organizar a si mesmo, do que para compreender que só Deus pode criar do nada, né? Que nada vem do nada, que você tem que ter uma coisa que consegue criar a partir do nada, uma coisa que move todas as outras e que não é movida por nenhuma delas, e um princípio ordenador, uma inteligência, só uma inteligência pode ordenar o caos, né? Então eu não percebia nem essas lacunas assim no ateísmo, né? Que são muito rudimentares, assim, o pensamento ateísta é muito rudimentar, é tosco. Mas enfim, lá fui eu pro ateísmo e aí eu me quebrei todo. E aí eu só consegui sair desse buraco que eu me coloquei quando eu aceitei Cristo novamente na minha vida como meu Salvador. Para isso eu tive a ajuda de um amigo. Eu morava aqui nesse condomínio que eu moro hoje em dia, mas numa outra casa. E numa noite que eu estava muito triste, muito desesperado, eu liguei para esse amigo e ele é um irmão evangélico, não é católico. E ele veio e rezou comigo a noite inteira. E eu chamei ele porque eu precisava de um amigo, eu não sabia que ele ia rezar comigo, mas ele chegou na minha casa e a gente rezou horas e horas e horas, e ali meu coração foi se convertendo e eu fui voltando à fé. Nisso de voltar à fé, mas muito mais por uma ação da providência do que por uma ação racional minha, um dia alguém me perguntou: qual é o personagem que você nunca fez que você gostaria de fazer? Eu respondi: gostaria de fazer Jesus na Paixão de Cristo em Nova Jerusalém. Eu nem me lembrava que era em Nova Jerusalém, eu devia ter visto isso no Jornal Nacional quando eu era pequeno, aquelas entradas ao vivo que tinha, né? Um ator da Globo fazendo Cristo lá em Nova Jerusalém, mas veio tudo na minha boca, assim, quero fazer Jesus em Nova Jerusalém na Paixão de Cristo. E aí me ligou um cara e falou: ei, você quer fazer mesmo? Eu que faço o elenco. Eu falei: quero. Aí ele me liga daqui a algumas semanas falando: a gente já fechou lá com um cara que vai fazer Jesus, mas tem Pilatos e tem Herodes. Eu falei: obrigado. Se não for para fazer Jesus, eu tô tranquilo, não quero não. Aí dá mais uma semana, ele falou: olha, não deu certo, a gente tem aqui o papel de Jesus para você fazer, quer? E eu tinha a data, tinha tudo certinho, falei: quero. E nisso eu voltei a ler os evangelhos para me preparar para interpretar Jesus, né? E nesse momento eu nem tinha a concepção, a ideia, né, o conhecimento de que Jesus é o próprio Deus vivo, sabe? Para mim ele era um cara muito especial, que viveu, que trouxe uma mensagem, que criou a fé católica. Tudo ainda era confuso na minha cabeça, sabe? Era o começo, era eu voltando para uma catequese que eu tinha feito na pré-adolescência, uma catequese provavelmente meio deficitária, como praticamente todas são hoje em dia, né? Assim, a gente tem uma catequese fraca, a gente precisa dizer isso. Nem todo mundo, algumas pessoas têm a sorte de receberem uma boa catequese em casa, ou às vezes tem mesmo um programa melhor nas suas igrejas, mas enfim, eu recebi uma catequese ali básica,
e já tinha esquecido de quase tudo. Então lá vou eu ler os evangelhos e ali meu coração começa a realmente se converter, a ser tocado, a ser alimentado pela palavra. E junto com essa leitura do evangelho, eu já vinha também vendo pensadores, filósofos, conteúdo que eu consumia na internet e que ia apontando para essas verdades que estão na Bíblia e que estão nos evangelhos, sabe? E que a gente às vezes não vê. A gente fica muito assim, mas os católicos acreditam que Deus fez o mundo em 7 dias, mas eles esquecem que a Bíblia não é um livro de ciências, é um livro de sabedoria, e que o que há de sabedoria é perfeito, não é contradito de nenhuma maneira, né? Então, eu fui percebendo ao longo de aulas que eu vinha assistindo o que está por trás da história de Caim e Abel, o que está por trás da noção do pecado original. Eu fui percebendo que tinham verdades ali que eu tinha esquecido, outras que eu tinha abandonado por essa educação que a gente recebe, tipo, o mundo foi o Big Bang. Só que ninguém diz pra gente que o Big Bang é uma teoria de um padre, né? Que foi um padre que fez a teoria do Big Bang. A gente não... O povo adora falar, porque Charles Darwin a teoria da evolução, mas eles não leram a teoria da evolução. Eu sou casado com uma bióloga que leu. E o final da teoria da evolução, ele fala, olha, nada disso do que eu estou dizendo aqui anula a possibilidade de que exista um Deus, e ele, Darwin, acreditava em Deus, sabe? Então, eu fui fazendo as pazes com a fé, com a Igreja Católica, fui para Nova Jerusalém, gravei as imagens que eu tinha que gravar para promoção do que seria o espetáculo no ano seguinte, e aí, no Natal daquele ano, eu vou para Brasília, na casa dos meus pais, e eu escuto tocar um sino da igreja de São Francisco, que fica perto da casa do meu pai e da minha mãe. E no que aquele sino tocou, uma coisa veio muito forte no meu coração de, nossa, que vontade de ir à missa de novo. E eu olhei para Letícia, ou seja, eu já tinha voltado a rezar, já tinha feito as pazes com Jesus, mas estava fora da igreja, né? Já estava me preparando para fazer Jesus em Nova Jerusalém, mas estava fora da igreja. Eu falei, amor, vontade de assistir a missa. E ela falou, vai. Aí quando eu voltei de Brasília, cheguei aqui no Rio, no primeiro domingo que teve eu fui na Imaculada Conceição, aqui no Recreio dos Bandeirantes. Depois eu ia descobrir que tem a São Pedro do Mar, aqui perto de casa, que era a que eu mais ia assim que eu voltei para a igreja. E também o Santuário de Nossa Senhora de Fátima, que deve ser o lugar onde a gente mais vai hoje em dia, aqui das missas que a gente frequenta aqui no Recreio, porque o Rio de Janeiro é muito bem servido de igrejas e de missa e de confissão e de adoração, muito, muito, muito. Até quem tem só aquela ideia do Rio de Janeiro, a cidade, né, da bagunça, do samba, do biquíni, da praia, não imagina que o Rio de Janeiro tem uma fé tão forte, fervilhante, como o Rio de Janeiro tem. Mas então foi isso. Aí assisti uma missa num domingo, segunda-feira de manhã eu estava lá na igreja, e aí, o padre tá aí, eu queria confessar. Aí a moça falou, o padre ele tá chegando da academia agora, o padre estava voltando da academia de regata. Mas ele sentou comigo, botou a estola e recebeu essa minha primeira confissão, né? Onde eu falei, padre, eu estou há quase 30 anos longe da igreja, mas voltei à missa e... Porque assim que eu assisti a primeira missa, tudo fez sentido. Eu entendi aquela missa, sabe? Ela falou no fundo do meu coração, assim, coisas que eu estava precisando ouvir. E a partir dali eu voltei, fiz essa primeira confissão. E aí comecei a fazer catequese por minha conta, né, na internet. Então fui assistir os vídeos do Padre Paulo Ricardo, a catequese para adultos que ele tem de graça lá no site dele. Aí comecei a caminhar. E logo no começo da minha caminhada, as primeiras vezes que eu acho que eu disse assim abertamente no Instagram, olha galera, eu voltei para a Igreja Católica, a minha biblioteca católica já entrou em contato comigo e eu já recebi ali alguns livros e a partir daqueles livros ali também fui construindo essa minha caminhada na fé, né? Porque a gente vai aprendendo que a fé, ela é uma luz que Deus joga no nosso entendimento para a gente entender certas coisas a partir da luz da fé, né? Então a gente precisa estudar e Deus vai iluminando a nossa razão com a fé e a nossa fé com a razão. Então, assim, as pessoas acham que muitas vezes que a fé é o absurdo, é a crença numa coisa absurda, que a fé é quando você desliga a chave da razão, e não é nada disso, né? Para a gente crescer na fé, a gente precisa da razão, precisa estudar,
E para a gente crescer na razão, a gente também precisa da fé, de dar esse passo e falar: esse Deus existe, Ele quer que eu conheça a verdade. Sei que o meu entendimento humano vai ter algumas limitações, mas que Deus vai retirar essas limitações até aonde Ele quer que eu entenda, até onde aquela compreensão vai ser boa para a minha salvação. E aí então estamos aí já agora com vários anos vivendo dentro da igreja. Eu e a Letícia, a gente casou na igreja, foi muito bom. Os nossos meninos mais velhos que não eram batizados foram batizados, receberam a primeira comunhão, a Letícia fez a primeira comunhão. Então essa foi a minha caminhada assim, de volta para a Igreja Católica, e hoje em dia eu sou muito feliz de estar na igreja. Sou um católico de missa quase diária, quase que todos os dias eu vou à missa com os 4 mais velhos antes da escola, né? Eu vou com eles, depois deixo eles na escolinha. O terço todos os dias, porque é um pedido de Nossa Senhora. De vez em quando eu rezo a Coroa das Lágrimas. Eu gostaria de ler a Bíblia todos os dias. Tem dias que eu falho ali na leitura da Bíblia. Sinto que eu ainda preciso crescer na oração mental, né? O terço é um pouco da minha oração vocal. Todos os dias eu rezo o terço. E ao longo do texto eu também vou conversando com Deus e pedindo as coisas que eu estou precisando naquele momento. Mas eu sinto que eu ainda preciso crescer na meditação e na oração vocal. E tem algumas devoções espalhadas assim, né? Terças-feiras eu rezo o Salmo 2, quintas-feiras eu rezo o Adoro-te Devote. E tem sido muito bom viver dentro da Igreja Católica, viver a fé, passar a fé para os meus filhos. E é fundamental passar para as crianças também essa visão transcendente, essa visão sobrenatural, né? De que há um sentido maior que extrapola o mundo, que não está aqui na matéria. E é bonito vê-los caminhando também, rezando, né? O interesse deles e tal. E acho que principalmente o que converte os filhos é o exemplo dos pais, né? Então eles veem que a gente reza de verdade, que a gente, né, tá lá na missa com eles, que a gente reza o texto. Isso vai tocando o coração deles, né? Porque daqui a pouco chega na adolescência, eles vão querer brigar com a gente, se rebelar, mas as sementinhas já foram plantadas, né? E até um amigo meu falou uma coisa bonita esses dias, que essas sementes que a gente planta na infância, depois da adolescência, quando eles se rebelarem contra nós e forem fazer o que eu também fui lá e fiz, que é quebrar a cara, as lágrimas que eles vão chorar vão regar essas sementes que estão plantadas, e essas sementes vão crescer, e eles vão também, se Deus quiser, acabar, caso se afastem, como eu me afastei, voltando para a fé.